Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Gostaria de convidá-los para esse momento de exposição das Escrituras. Que vocês pudessem abrir suas Bíblias comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 3, versos 22 ao 36. João 3, 22 ao 36. Hoje nós estamos chegando na última parte, o fim do capítulo 3 do Evangelho de João, seguindo a nossa série que nós estamos fazendo de exposições nesse Evangelho maravilhoso que tem nos ensinado grandiosamente, profundamente, acerca da revelação de Cristo Jesus como Deus, nosso Senhor e Salvador, e temos aprendido sobre a obra de Cristo Jesus aqui na terra. E no último domingo, o pastor Val ministrou sobre a primeira parte desse capítulo 3, onde nós vimos a história onde Jesus teve um encontro, uma conversa com um homem chamado Nicodemos, e esse homem era um fariseu que foi até Jesus e o questionou a respeito da salvação. E Jesus, como nós vimos na semana passada, trouxe um ensinamento importantíssimo a respeito da salvação e do reino de Deus, que é o fato de que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, momento em que na teologia nós chamamos de regeneração. Jesus deixou claro para Nicodemos e para todos nós que é necessário que o nosso coração de pedra seja trocado por um coração de carne, para que possamos crer em Deus e nos arrepender dos nossos pecados. E que esse transplante cardíaco espiritual é feito pelo Espírito Santo de Deus aqui na terra e independe da vontade humana. Deus, ele vai com sua soberania e ele toca a nossa vida, quebrando a barreira do nosso coração pecaminoso que só sabe rejeitar ao Senhor, e então nos faz capazes de olhar para Ele e desejá-lo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a obra da regeneração, do novo nascimento. E toda essa obra, ela só é possível porque Cristo foi levantado no madeiro, levantado naquela cruz, assim como a serpente do deserto foi levantada em Êxodo, nós vimos isso semana passada, e curava todo aquele que olhava para ela. Nós vimos também na semana passada aquele que é talvez o verso mais conhecido das Escrituras, o verso que normalmente é o primeiro que nós decoramos quando nós nos tornamos cristãos, que é João 3,16. Vamos tentar falar junto, todo mundo, sem olhar, sem conferir, sem colar, sem colocar no telão, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí, estão de parabéns, passaram na prova. E nesse texto nós vimos que Jesus nos mostra que Ele é o único caminho para alcançar a eternidade celestial. E no texto de hoje, nós veremos o que acontece logo em seguida desse encontro de Jesus com Nicodemos, onde nós veremos um homem muito conhecido das Escrituras e que nós já falamos sobre ele aqui no Evangelho de João, muito importante, voltando à história para nos ensinar mais uma vez a respeito da vida cristã, de quem Cristo é e sobre a nossa relação com o Senhor. Então vamos ler do verso 22 ao 30 do capítulo 3. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso.
Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de exposição das Escrituras, pela Tua palavra revelada. Eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações e que essa palavra transforme as nossas vidas à luz, ao molde de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, nós estamos frente aqui a um texto muito interessante. Por que esse texto é interessante? Porque este é o último testemunho de João Batista a respeito de Cristo. Essa é a última vez que João Batista prega, testemunha, fala a respeito do Senhor Jesus Cristo em seu ministério, em sua vida. João, o evangelista e autor desse livro, que é diferente de João Batista, são duas pessoas diferentes, afirma que logo depois desse acontecimento aqui, João Batista foi preso. E os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nos contam em seus evangelhos que quando ele foi preso, algum tempo depois, ele foi assassinado lá na prisão. Decapitado por ordem de Herodes. E teve a sua cabeça colocada em uma bandeja e servido como exposição em uma festa, como um banquete para agradar os inimigos do Evangelho. Esse é o fim de João Batista. Então essa é a última vez que João Batista testemunha, que a Escritura nos mostra, João Batista testemunhando a respeito de Jesus. Algum tempo já havia se passado, desde que João Batista havia interagido pela primeira vez com Jesus, naquele texto que nós já vimos aqui em João, onde ele aponta para Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele era um homem muito firme, ousado, constante, um homem íntegro, um homem fiel em sua devoção ao Senhor. Porém, os seus discípulos, talvez afetados por tamanha admiração a esse homem que era João Batista, realmente um homem admirável, eles demonstraram um certo orgulho em seus corações. E a inveja e o sentimento de divisão tomaram o seu modo de agir aqui nessa história. O que acontece, que a Bíblia nos diz aqui nesse trecho, é que Jesus havia saído de Jerusalém, onde ele teve aquele encontro com Nicodemos. Minha voz está um pouco ruim hoje, o pessoal precisa beber água algumas vezes. O que acontece é que Jesus, ele havia saído de Jerusalém, onde ele teve encontro com Nicodemos e toda a história que nós já vimos, e ele tinha ido para o interior da Judéia, uma outra região ali de Israel. E lá a Bíblia nos diz que ele começou a batizar muitas pessoas, pessoas que haviam nascido de novo através da pregação do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Nós veremos no próximo capítulo que, na verdade, não era o próprio Jesus quem batizava na prática, mas eram os seus discípulos que faziam por ele. E alguns desses discípulos de Jesus haviam sido anteriormente discípulos de João Batista. Nós vimos isso no capítulo 1 de João, quando Jesus passa e João aponta para Cristo e os seus próprios discípulos deixam João e passam a seguir Jesus. Então Jesus, ele vai para o interior para passar tempo com seus discípulos, para cultivar um relacionamento com eles. Provavelmente também para ensiná-los, treiná-los e capacitá-los como um time de discípulos,
como um time de evangelistas, para que eles pudessem cumprir os seus propósitos ministeriais durante a vida de Cristo, e não somente aí, mas também após Cristo Jesus, após sua morte, ressurreição e ascensão, eles pudessem se tornar a liderança da igreja primitiva e cumprir o seu apostolado. Enquanto isso, nós vemos que paralelamente, João Batista estava em uma cidade chamada Enom, onde haviam fontes naturais. E lá, ele continuava o seu ministério, ele continuava o que ele já estava fazendo antes. Ele pregava o arrependimento, chamava as pessoas ao arrependimento e os batizava. Esse era o ministério de João Batista. E a história aqui nos conta que houve uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu qualquer que estava ali. E nessa conversa eles discutiram sobre a purificação cerimonial. E de alguma forma eu acredito que os discípulos de João Batista foram questionados e chegou nesse assunto sobre o batismo de João. E talvez eles até compararam, esse judeu até comparou e questionou sobre as diferenças entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Qual será que era o melhor? Qual era o certo? Não sei, a gente não sabe ao certo como foi essa conversa, mas eu sei que de alguma forma, o que quer que esse judeu tenha dito para os discípulos de João, eles ficaram com uma pulga atrás da orelha. E eles foram até João para tirar limpo essa situação, para tirar algumas dúvidas, para questionar algumas coisas. E a fala desses discípulos aqui no verso 26 carrega um tom pesado, carrega um tom de inveja. Eles dizem para João: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. A verdade, meus irmãos, é que não havia rivalidade alguma entre João Batista e Jesus. Ambos estavam no mesmo time, ambos estavam cumprindo um mesmo propósito. Mas esses discípulos não haviam entendido nada sobre quem era este homem que João chamava de o Cordeiro de Deus. Eles não entenderam. E pior do que isso, eles estavam profundamente incomodados com o fato de que Jesus estava fazendo a mesma coisa que eles faziam, que o seu mestre fazia. E pior, a popularidade de João Batista em Israel estava caindo, e as pessoas estavam deixando de ir se batizar com João Batista e estavam indo atrás de Jesus. E esses homens ficaram enciumados, eles ficaram com inveja, eles ficaram bravos, cheios de ciúme. Eles chamaram Jesus de aquele sobre o qual você testemunhou. Nem o nome de Jesus eles falaram, parecendo até uma forma desdenhada de falar a respeito de Cristo. Era como se eles dissessem para João: mestre, foi você que batizou esse cara. Você é maior do que ele, você que desceu ele nas águas, e agora ele está te imitando. Ele é um plagiador. E o pior de tudo é que as pessoas estão caindo nessa, e estão deixando de vir até você e indo atrás desse cara. E essa fala dos discípulos de João revelam que talvez eles não eram verdadeiros cristãos. Eles não haviam entendido realmente quem de fato era Jesus. E eles estavam preocupados de que Jesus e os seus discípulos viessem a ofuscá-los, diminuindo a fama do seu mestre e também a deles, consequentemente. E que eles perdessem a sua posição, o seu status, como eles eram vistos lá em Israel. E meus irmãos, a verdade é que o ego humano, ele é terrível. O ego, ele foi tremendamente afetado pelo pecado, assim como todas as partes e áreas do nosso corpo. O pecado corrompeu o nosso ego, o nosso coração, as nossas emoções. Tim Keller vai dizer que o ego humano, ele é vazio, ele é dolorido e ele é frágil. E na tentativa de suprir esse vazio que existe no ego do homem, nós sempre buscamos comparações. Nós sempre estamos tentando competir, nos comparar com outras pessoas.
E no fim, nós nunca nos alegramos pelas coisas que somos e pelas coisas que nós temos. Porque o que de fato nós queremos é ser melhor e ter mais do que os outros. E quando os outros têm mais do que nós, o que nós temos perde a graça. Perde a graça. Porque o que nós tínhamos de fato não era alegria e contentamento com o que nós temos ou que nós somos. O que nós temos de fato é orgulho das coisas que nós temos e somos. Você pode até comprar um carro, mas se outra pessoa compra um carro melhor do que o seu, parece que o seu carro já não vale nada. Você pode até ser bom no seu trabalho, mas se tem outra pessoa lá que faz a mesma coisa que você e é melhor do que você, o seu trabalho já não presta e você não está mais contente com aquilo. Porque nós, pelo nosso ego, nós não nos contentamos e nos alegramos com o que Deus nos dá. Nós sempre queremos o do outro. Nós sempre estamos nos comparando. Nós sempre estamos insatisfeitos. Nós sempre estamos sendo machucados pelo sucesso do outro. E o nosso ego, infelizmente, é assim. E João Batista, com toda a sua sabedoria, ele traz uma resposta maravilhosa aos seus discípulos no verso 27. Em primeiro lugar, ele afirma que ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E isso vale para todos. Isso vale para João Batista, vale para Jesus. Cada um deles havia recebido algo dos céus. E é por isso que João diz em seguida que o chamado recebido por ele era, na verdade, de ser o precursor. Ele não era o Cristo, ele era o precursor. Ele era aquele que abria o caminho, que preparava o caminho, que apontava para o verdadeiro Salvador. Enquanto Cristo era de fato o Messias prometido, o Deus encarnado, o cumprimento das promessas, aquele que é maior. João Batista, ele era o arauto, o mensageiro que vai até o lugar e avisa que o rei está vindo, que o que é maior está vindo. O precursor, ele não tenta ofuscar aquele que ele veio proclamar. Ele aponta para aquele que é maior. E João diz que ele estava, na verdade, era muito feliz, muito alegre em cumprir o que ele havia recebido dos céus. Ele não precisava ter inveja de ninguém. Ele não precisava querer ser igual a Cristo ou qualquer outra pessoa. Ele só precisava fazer com excelência o que ele foi chamado para fazer. O que Deus colocou na vida dele, o que Deus queria dele. Esse é um testemunho notável para alguém que estava consciente de que seu ministério estava prestes a terminar. E ele estava plenamente satisfeito e alegre com o que Deus tinha feito na vida dele, com o que Deus tinha preparado para ele. Que lição de vida é para nós a vida de João Batista? No verso 29, ele mesmo se descreve como sendo o amigo do noivo. E é muito interessante porque João Batista faz essa ilustração, porque no casamento judaico era papel do amigo do noivo, ou seja, o padrinho do noivo, supervisionar todos os detalhes do casamento. Era papel do padrinho e do amigo do noivo cuidar das necessidades práticas e preparar tudo para a grande festa. Além disso, ele deveria também conduzir todo o preparo da noiva para que ela estivesse pronta para a união com o noivo no grande dia. Era papel do amigo do noivo, do padrinho. Era um papel de enorme importância. De enorme importância. Mas mesmo assim, no fim das contas, a atenção era sempre dos noivos, não do amigo do noivo. Era a união entre o noivo e a noiva que era o centro do casamento. Então o propósito do amigo do noivo no casamento judaico era desviar a atenção de todos para o noivo, para a chegada do noivo no casamento. Ele liderava a preparação para o casamento, mas no momento em que o noivo chegasse na cerimônia, na festa, ele deveria sumir para que os olhos dos outros estivessem no noivo que vem buscar a sua noiva. Esse era o papel do padrinho, do amigo do noivo. E que grande honra era para alguém
ter esse papel, ser chamado para essa função. E João faz essa ilustração para mostrar para os seus discípulos que ele era um homem bem-aventurado. Ele era um homem abençoado. Ele era um homem alegre, porque ele tinha sido chamado para essa função. Uma função muito importante e muito trabalhosa, mas que não tinha holofotes e fama alguma. Não tinha os olhos de ninguém, eram apontados para ele. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, chama a igreja de noiva de Cristo. E Cristo é o noivo que vem buscá-la. Mas antes de Paulo, João já estava chamando Jesus de noivo. E os discípulos de Jesus, que se tornariam a sua igreja, de noiva. Nas palavras de João Batista, ainda no verso 29, ele diz, se puder projetar para nós, ele diz: quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo, o que ele faz? Quando ele escuta o noivo, ele fala: o noivo chegou, e ele se alegra. E por isso, João diz que essa alegria já tinha se cumprido na vida dele, porque ele havia cumprido o seu propósito. Havia chegado a hora do noivo se encontrar com a noiva, e era a hora dele sair de cena. Era a hora dele desaparecer. Aquele homem, João Batista, que era chamado e se dizia a voz que clama no deserto, agora, nesse momento da sua vida, está dizendo que ele não quer mais ouvir a sua própria voz. Ele quer ouvir a voz do noivo. Ele está alegre por ouvir a voz do noivo. Ele não precisa aparecer. Jesus chegou. O ministério messiânico começou. E assim a parte de João Batista estava terminada. E ele não estava apenas satisfeito, mas ele estava alegre, pleno, por ter completado com sucesso a sua parte. E como amigo do noivo, agora ele poderia pegar a mão da noiva, juntar com a mão do noivo e desaparecer, sabendo que o seu propósito havia sido cumprido. E agora estava tudo bem, porque o noivo cuidaria da noiva. A noiva pertence ao noivo. A noiva não pertence ao amigo do noivo. Sabe, todos nós, como um só corpo, nós somos a noiva de Cristo. Porém, nós como indivíduos, somos todos amigos do noivo, que trabalhamos para a preparação da noiva, que agimos com zelo e cuidado para que o noivo venha buscar a sua noiva e encontre ela pronta, preparada, maravilhosa da forma como ele espera. Nós não podemos desejar atrair os olhos da noiva para nós mesmos. Nós não podemos querer roubar o lugar de primazia do noivo na vida da noiva. Os holofotes não podem estar em nós, tem que estar em Jesus. Com base nisso, o pastor John MacArthur afirmava que a medida do sucesso de qualquer ministro não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. E aqui, como ministro, nós podemos encaixar qualquer pessoa que compartilha do Evangelho na sua vida. Eu e você, todos nós somos ministros do Evangelho. E o que importa são as pessoas que seguem a Cristo através da nossa vida. E então, no verso 30, João Batista diz a tão conhecida frase, talvez a sua frase mais famosa da sua vida, que todos conhecemos, quando ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Muito me impacta a humildade de João Batista nessa história, em toda a sua vida. Porque a humildade, ela é uma visão modesta a respeito de si mesmo. Humildade é o contrário do orgulho, o contrário da vaidade, da arrogância. Humildade tem a ver com a nossa disposição de coração. Não é sobre se depreciar, mas é sobre entender que nada nós possuímos que não tenha sido dado por Deus. E que somos totalmente dependentes da sua misericórdia e da sua graça em tudo que fazemos. É sobre deixar de pensar em si mesmo e pensar em Cristo. Isso é humildade. Esse é o centro da humildade. Humildade é saber que tanto o seu sucesso quanto o seu fracasso
vem de Deus. Não depende do que nós somos e do que nós fazemos com a nossa própria força, mas depende do que Deus tem preparado para cada um de nós desde a eternidade. Depende da capacitação que Deus tem dado a cada um de nós e também da capacitação que Ele escolhe não nos dar. O dom que Ele escolhe não nos dar, a oportunidade que Ele escolhe não nos dar, por causa dos seus planos eternos. No fim, a humildade é sobre entender que a opinião de Deus é a única que realmente importa nessa vida. A única. Nem mesmo a sua própria opinião a respeito de você mesmo importa. Quanto mais a das outras pessoas. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Isso que importa. E quando nós começamos a pensar dessa forma, a humildade começa a brotar em nossos corações. A humildade é uma virtude cristã que deve ser cultivada. E nós sabemos disso porque o próprio Cristo, nosso alvo de imitação, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus eterno, se humilhou ao encarnar e vir a esse mundo em forma humana, abrindo mão de sua glória e se tornando o servo sofredor. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. Por isso, uma autoestima regenerada tem a ver com permanecer em Cristo, e não com a nossa performance, não o que nós temos, não o que nós podemos fazer, tem a ver com estar em Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos convida não a uma vida de competição egocêntrica, não a uma busca por fama e reconhecimento, mas para uma vida onde nós apontamos para Cristo em tudo o que nós fazemos. Nós não estamos nesse mundo para construir o nosso próprio reino, mas nós estamos aqui nesse mundo para trabalhar, para sermos instrumentos na edificação e no avanço do reino dos céus, do reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Você não está aqui para edificar o seu próprio reino. Sabe, não tem faltado nesse mundo e até mesmo dentro das igrejas pessoas que têm se preocupado mais com o seu sucesso pessoal do que com o desenvolvimento do verdadeiro cristianismo, com o avanço da igreja, com a edificação do reino. Pessoas que só têm os olhos para si mesmo. Existe então competição, inveja, ciúmes, entre membros de igreja, entre igrejas, entre cristãos, entre colegas de trabalho, entre famílias e familiares, entre colegas de escola e de faculdade. Nós vivemos uma eterna guerra de ego para ver quem é melhor do que o outro. Essa é a realidade. Nós queremos os holofotes, nós queremos os palcos e os microfones. Nós queremos os olhos direcionados às nossas vidas, fama, elogios, reconhecimento, aprovação de todos. Sendo que João Batista simplesmente veio, cumpriu o seu propósito e morreu. E desapareceu, feliz por ter desaparecido, para que Jesus tomasse o seu devido lugar de importância. Para que Jesus fosse o centro. Sabe, nós não fomos chamados nessa vida para buscar vanglória, para buscar fama para nós mesmos. Não se importe com o seu sucesso ou com o sucesso dos outros. Se importe em cumprir o seu propósito na terra. Se importe com o avanço e a edificação da igreja, com a pregação do evangelho nesse mundo. Esse deve ser o foco da nossa existência. Tudo que nós fazemos tem que ter como objetivo a glória de Deus, passando pelos objetivos de Deus. Sabe, Deus, Ele te ama o suficiente para te dar exatamente o lugar certo que Ele tem para você nos seus propósitos eternos. E Ele te ama o suficiente para não te dar o lugar que não te pertence. Isso é amor. E por isso nós somos chamados a nos contentar com o que nós temos. Nos contentar com o que Deus nos dá. Não queira ser outra pessoa. Não queira tomar o lugar de outra pessoa. Não deixe a inveja, o orgulho e os ciúmes tomar conta de vocês em qualquer situação. Com busca por ego, com busca por fama, orgulho. Sabe, um dos lemas que eu busco levar para a minha vida é uma frase que foi dita por um teólogo alemão chamado Nikolaus Zinzendorf. Era um homem apaixonado pela obra missionária,
apaixonado pela vida de oração, pelo estudo das Escrituras. E sabe o que ele ensinava para aqueles que estavam com ele? Ele falava para eles assim: pregue o Evangelho, morra e seja esquecido. Que esse seja o seu objetivo de vida. Pregue o Evangelho, morra e seja esquecido. Essa frase, ela é uma frase forte, ela é uma frase impactante. Mas foi para isso que nós fomos chamados. Não para trazer fama aos nossos próprios nomes, mas para conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido nesse mundo. Apresentar Cristo às outras pessoas. Sabe qual é a verdade? A verdade é que daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem foi nenhum de nós aqui. Daqui a 100 anos. Se Deus quiser que alguém aqui entre para a história, de alguma forma, amém. Glória a Deus por isso. E é o plano de, talvez, e aí seria o plano de Deus para isso. Mas nenhum de nós deve ter como propósito de vida e prioridade de existência fazer o nosso nome conhecido mais do que fazer o nome de Jesus conhecido. Ninguém. Se nós estamos vivendo para fazer o nosso nome conhecido mais do que o nome de Jesus, alguma coisa está errada no nosso coração. Vocês se lembram da história da Torre de Babel lá em Gênesis 11? Vocês se lembram o que aqueles homens queriam? Eles diziam: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. E então Deus olha para isso, fala: então vamos lá. Foi lá, confundiu as línguas de todos, a ponto que eles não conseguiam se comunicar, eles não conseguiam se entender, e eles foram espalhados e separados por toda a terra. E hoje, ninguém sabe o nome de sequer um desses homens que construíram a Torre de Babel. Ninguém sabe. Porque eles queriam fama para eles mesmos. E Deus falou: não é isso que eu quero para a humanidade. Não foi para isso que eu criei o homem. Se Deus quiser, e assim me permitir, nos permitir, eu quero passar a minha vida pregando o Evangelho. E depois morrer e ser esquecido. E se for para ser lembrado por algo, que seja como João Batista é. Alguém que direcionou os olhos de outras pessoas para os olhos de Cristo Jesus. Esse é o único legado que nós devemos desejar deixar aqui na terra. Apresentar Cristo para as pessoas, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que passarem no nosso caminho. Vigiemos para que Jesus seja tudo em nossos corações. Que a nossa vida aponte para Cristo, não para nós mesmos. Que o nosso esforço não seja um esforço invejoso, egocêntrico, orgulhoso, mas seja como de João Batista, que gastou toda a sua vida para que Jesus se tornasse o centro do coração de todos que passaram no seu caminho. Esse era o objetivo de vida de João Batista, e é isso que nós temos a aprender com ele. Vamos ler do verso 31 a 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Na segunda parte desse texto, nós vemos uma grande declaração sobre a salvação que os cristãos desfrutam já no presente. Sendo então esse trecho um complemento daquilo que nós aprendemos com João Batista no trecho anterior. E aqui João vai dizer que aquele que vem do céu está acima de todos. Ou seja, ele é mais importante que todos nós, porque ele veio dos céus. Quem vem da terra, quem é da terra, fala apenas das coisas da terra. Mas o celestial, ele é infinito, enquanto o terreno é finito. O celestial, ele é eterno, enquanto o terreno é temporário.
João Batista, ele podia ser um profeta, ele podia profetizar, mas ele ainda assim apenas poderia repetir aquilo que foi dado a ele dos céus, a verdadeira fonte. Nicodemos, que nós vimos semana passada, como um fariseu, e assim um homem muito zeloso para com as escrituras, ele podia explicar e ensinar a lei, mas ainda assim ele estaria apenas interpretando a revelação que veio dos céus. Mesmo assim, mesmo com o testemunho celestial que Jesus trouxe, João diz que a realidade celestial, a mensagem do Evangelho, foi rejeitada pelos homens. Mas aqueles que creram em suas palavras, selaram em seus corações a mensagem de Jesus como sendo verdadeira. Jesus, como pessoa da Trindade, ele é um só com o Pai e com o Espírito. E por isso, ele fala as palavras de Deus. Enquanto antigamente o Espírito de Deus repousava sobre os profetas de acordo com o chamado de cada um, em Cristo o Espírito habita com poder ilimitado. João diz que Deus não dá o Espírito sob medida. Ou seja, o Espírito que estava sobre Cristo era um Espírito de poder ilimitado. A maravilhosa doutrina da Trindade está revelada nesse texto. O Pai envia o Filho à terra e lhe concede o Espírito sem limites. Deus Pai entregou todas as coisas desse mundo nas mãos do seu Filho. O amor de Deus Pai é ilimitado, o poder do Espírito é ilimitado e a autoridade de Jesus é ilimitada. Por isso o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor do Pai e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder de sua palavra poderosa. Essa é a autoridade de Cristo com o poder do Espírito, sendo enviado pelo Pai. E com tudo isso, o apóstolo João, ele faz um apelo no verso 36. Após ele apresentar, então, mais uma etapa que nós acabamos de ler, da defesa da divindade, da primazia, da soberania de Cristo, João agora convida os seus leitores a uma resposta. Ele faz um apelo, um chamado. E ele nos mostra, através desse verso 36, que existem apenas duas respostas possíveis ao chamado de Cristo Jesus. Ou é a descrença, ou é a fé. Essas são as duas únicas respostas que nós podemos dar. João, ele é um homem que ele não tem medo de confrontar o seu leitor. E ele exige uma decisão daqueles que leem e ouvem as palavras reveladas. E então ele diz, quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, o Evangelho é muito claro. Não existe sombra de dúvidas nisso. O único caminho para a vida eterna é colocar a sua confiança na pessoa de Cristo Jesus. É o único caminho para a salvação. É o único caminho para perdão de pecados. Se você crê verdadeiramente em Jesus como Senhor e Salvador, João diz que você tem a vida eterna. Você tem, o verbo está no presente, você tem, agora, você tem. Isso já lhe pertence como filho de Deus. E você pode descansar na segurança da sua salvação. Se você realmente é um discípulo de Jesus, se você realmente se entregou a Cristo, você pode confiar que você tem a vida eterna. Isso é muito especial para nós. Mas existe uma tentativa de alguns, especialmente nos dias de hoje, de estabelecer um Deus que não se ira, um Deus que não condena, um Deus que não castiga ninguém no inferno. Semana passada mesmo, viralizou um vídeo na internet de um pregador conhecido, e eu vou falar o nome dele porque, como ele fala em público e os vídeos dele são publicados na internet, nós temos também que rebater em público. E esse homem, que é o pastor Ed Renekiewicz, que muitos conhecem, ele afirma nesse vídeo que ele não crê no Deus que é fogo consumidor. Sendo que se você abrir a sua Bíblia agora mesmo, em Deuteronômio 4:24 ou Hebreus 12:29, está literalmente escrito, porque nosso Deus é fogo consumidor. Começa aí, né? Já uma amostra de que
ele não sabe o que está falando. E ele continua afirmando nesse vídeo que Deus não condena e que o inferno de fato não existe. É uma invenção da igreja. Porque o Deus que ele crê nunca faria esse tipo de coisa. O Deus que ele crê é amor, nunca faria isso. Mas, quando nós lemos a Bíblia, as Escrituras, os Evangelhos, o que João está dizendo aqui para nós? Que aquele que rejeita Cristo, sobre esse permanece a ira de Deus. E a palavra permanece aqui no grego traz a ideia de residência, habitação. Ou seja, aquele que rejeita a mensagem do Filho de Deus, sobre ele habita a ira do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito importante para nós. Nós não podemos excluir essa mensagem do Evangelho para tentar fazer um Evangelho mais palpável, mais fácil de digerir para as pessoas esquentarem o coraçãozinho delas. Sabe, se nós afirmamos esse tipo de coisa e nós retiramos atributos de Jesus, de Deus, negando a ira e a condenação dos pecadores, nós estamos literalmente dizendo: eu não creio no Deus revelado nas Escrituras. Eu não creio nisso aqui. Eu creio num Deus que eu mesmo inventei no meu coração pecador. Um Deus que é o meu ídolo e que eu faço ele da forma que eu acho que ele deve ser. O que esse pedaço de papel aqui fala para mim, tanto faz. Eu invento o meu próprio Deus. Essa é a realidade do mundo hoje. Quem acha que a ira de Deus é uma oposição ao amor de Deus, é porque não entendeu o quão amorosa é a obra da redenção em Cristo Jesus. Porque somente em Cristo nós podemos ser salvos da ira vindoura, da ira destinada àqueles que conscientemente, deliberadamente, amaram mais o pecado do que a Deus, amaram mais a criação do que o Criador, amaram mais a si mesmos do que Jesus. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo já recebeu o cálice da ira de Deus no lugar daqueles que creem em seu nome. Naquela cruz, caso você não saiba, Jesus estava sendo punido e a ira de Deus estava sendo derramada sobre a cabeça dele, no meu e no seu lugar. E por isso nós somos poupados da ira de Deus. Isso que é amor de verdade. Isso que é o verdadeiro amor. Cristo é tudo para nós. Não caia nesse papo de que é o Deus do amor, não se ira, que não vai existir esse negócio de inferno, que você pode rejeitar a Deus à vontade, você pode rejeitar Cristo e fazer o que você quiser, que está tudo bem, você é amiguinho de Deus. Não é isso que a Bíblia nos diz. E isso não é o contrário do amor. Deus é amor e Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho em nosso lugar. Cristo é tudo para nós. Certa vez, há uma história de um homem muito rico, um homem milionário, que investia o seu dinheiro em quadros famosos e pinturas de artistas consagrados mundialmente na história. E esse homem, ele tinha um único filho, e que ele amava muito esse filho. Mas um dia, o filho desse homem foi fazer uma viagem com um amigo, sofreu um acidente e veio a falecer. Esse homem muito rico, ele entrou numa depressão profunda no processo de luto. Mas o melhor amigo do rapaz que havia morrido, que estava com ele nessa viagem, na tentativa de ajudar naquele processo, sabendo que o pai do rapaz gostava de arte, ele foi lá e ele pintou um quadro. E nesse quadro ele pintou o rosto do rapaz que havia falecido e deu de presente para o pai, para tentar ajudar de alguma forma a fazer ele a passar pelo luto. O que acontece é que o homem rico, o pai dessa história, tratou aquele quadro como o maior, o melhor, o mais importante da sua coleção. Ele amou aquele quadro. E ele colocou o rosto do seu filho entre os seus quadros que valiam milhões de dólares, entre os seus quadros famosos, colocou bem no centro da sua exposição como o mais importante. E antes de morrer, esse homem, ele pediu para que após a sua morte fosse feito um leilão para que os seus quadros fossem vendidos e todo o dinheiro fosse dado para instituições de caridade. E então, no dia do leilão, aquela casa estava lotada de
milionários, diamantes da arte, tentando levar para casa uma das obras da coleção desse homem, uma obra maravilhosa. Mas para surpresa de todos, quando o leilão começou, o primeiro quadro a ser leiloado foi o quadro do rosto do filho desse homem. E o que acontece é que ninguém se interessou por aquele quadro. Afinal, aquele quadro havia sido pintado por um amador. Não era aquele rapaz que pintou o quadro era amigo, ele não era um artista, ele pintou o que ele conseguiu ali. Aquele quadro, ele não tinha valor algum no mercado artístico. No meio artístico, ele não valia nada. Ele não traria fama para aquele que o possuísse. Não traria poder, admiração, inveja dos outros. Ou qualquer status para aquele que o possuísse. Então, se passou um tempo, ninguém fazia um lance. Então o homem se levantou, fez um lance e comprou o quadro do rosto do filho daquele homem. Nesse momento, o mordomo se pôs de pé no meio de todos e disse: o leilão acabou, está terminado. Todos os presentes ficaram indignados, porque eles queriam os outros quadros. Eles protestaram, tentando entender o que estava acontecendo. E então o mordomo pegou o testamento daquele homem que havia morrido, e as palavras daquele pai eram: aquele que tiver o filho tem tudo. E todos os quadros da coleção foram dados ao homem que comprou o rosto do filho. E sabe, essa é a mensagem de João no texto de hoje. Aquele que tem o filho tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se você tem Jesus, você consegue se contentar quando você tem muito e quando você tem pouco. Quando a vida está boa ou quando está ruim. Quando está uma maravilha, está tudo tranquilo, ou quando você está sofrendo. Você aguenta qualquer parada, porque Jesus está com você. Quem tem o filho tem tudo. Quero terminar com uma história de Nicholas Zinzendorf, o homem que nós já citamos aqui, como aquele que disse: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Esse homem, ele foi líder de um movimento missionário que ficou conhecido como a Igreja Moraviana, ou os Irmãos Morávios. Os Morávios, eles foram os pioneiros em missões protestantes transculturais. Foi através desse movimento que o evangelho foi espalhado por todo o mundo. Os missionários foram às nações para pregar a Cristo Jesus. E esses morávios, eles faziam vigílias de oração, e inclusive eles são conhecidos por fazer uma vigília de oração que durou cerca de 100 anos seguidos, de pessoas orando numa mesma reunião, ininterrupta, dia e noite sem parar. E esses homens diziam que eles não oravam por aquilo que eles não estavam dispostos a ser a resposta. Um dia, 2 jovens moravianos que faziam parte desse grupo missionário, de cerca de 20 anos de idade, bem jovens, eles ouviram falar sobre uma ilha que ficava no leste da Índia, e eles, como moradores da Europa, era muito longe, naquela época tudo era navio. E eles descobriram que nessa ilha, o dono era um britânico, um inglês, agricultor, muito rico e ateu, descrente. Esse homem, esse dono da ilha, ele tinha ido até a África, e lá ele havia sequestrado, tomado cerca de 2.000 pessoas, levado esse povo até a sua ilha e feito eles de escravo, e colocado eles nesse lugar da onde eles nunca mais sairiam até a morte. Essas pessoas, elas iriam viver e morrer naquela ilha sem nunca ter ouvido falar de Cristo Jesus. E então esses jovens, esses 2 moravianos, eles se incomodam, eles têm compaixão desse povo, e eles entram em contato com o dono da ilha, e eles perguntam se eles poderiam ir para lá como missionários, para pregar o evangelho aos escravos. E o dono da ilha responde: nunca nenhum pregador virá até a minha ilha para falar sobre coisas sem sentido nenhum. Para ele o evangelho era isso, coisas loucas, coisas que não faziam
sentido. Mas esses jovens não retrocederam. E eles responderam a esse homem: e se nós fôssemos até a sua ilha, não como missionários, mas como seus escravos para sempre? Olha só o coração desses homens. E o dono da ilha aceitou a proposta. Mas ele falou que ele não pagaria nem mesmo o transporte de navio até lá. Então esses jovens pegaram o dinheiro da sua própria venda como escravos. E eles pagaram a passagem de navio para irem, para custear a sua viagem. No dia da viagem, eles estavam no porto e para pegar um navio em direção a essa ilha tão distante. E eles estavam se despedindo das suas famílias, da sua igreja, dos seus amigos, dos seus irmãos. E a história diz que não havia sequer uma pessoa naquele porto que não estava chorando intensamente. Porque eles sabiam que eles nunca mais veriam a face daqueles dois jovens. Aquela viagem era uma viagem só de ida. Esses homens nunca voltariam. Aqueles jovens com apenas 20 anos de idade viveriam toda a sua vida naquela ilha isolada, pregando o evangelho aos escravos. E lá morreriam também como escravos no fim de seus dias. Quando o navio estava partindo, aqueles dois jovens se abraçaram. Eles olharam nos olhos das suas famílias e amigos no porto e eles gritaram: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento. Sabe, eu acho isso aqui tão profundo. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento. E essa história, ela me lembra de uma das verdades mais importantes da nossa existência. Nós não podemos viver essa vida para nós mesmos. Jesus é suficiente. Nós precisamos viver para Ele. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós temos. Se você precisa sair daqui dessa noite com um só ensinamento, eu quero que você grave no seu coração que aquele que tem o Filho tem tudo. Ele é suficiente. Viva a sua vida para fazê-lo conhecido. Amém? Gostaria de orar para terminar. E eu gostaria de orar uma oração que foi feita uma vez por um pregador puritano do século XVIII. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração comigo e concordasse com essa oração. Essa oração diz: Senhor, neste dia, com toda a solenidade, rendo-me a Ti. Renuncio a tudo aquilo que de mim outrora se assenhoreou. E consagro a Ti tudo o que tenho e o que sou. As faculdades da minha mente, os membros do meu corpo, minhas posses terrenas, meu tempo e minha influência. Tudo a ser usado inteiramente para a Tua glória. E empregado de modo resoluto em obediência aos Teus mandamentos. Mantendo-me sempre alerta para observar as primeiras indicações da Tua vontade e resolutamente avançar com zelo e alegria para a execução imediata. À Tua direção eu me entrego e ofereço tudo o que tenho e sou, para ser usado da maneira que Tu, em Tua infinita sabedoria, julgares mais adequada aos propósitos da Tua glória. A Teu encargo, deixo a condução de todos os acontecimentos da minha vida e digo sem reservas: não se faça a minha vontade, e sim a sua. Amém. Que essa seja a nossa oração para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.